Chegamos em 2026 e aproveitando que a gente acabou de passar a virada do ano, quando a gente está gravando aqui esse vídeo, a gente está nos primeiros dias de janeiro. E aí, geralmente na véspera, a gente promete um monte de coisa, a gente fala que vai fazer um monte de coisa, mas e daí como é que vai ser o nosso ano de 2026? Vamos trazer aqui hoje 7 coisas para nós fazermos agora, para nós começarmos a fazer nesse ano de 2026, para a gente fazer diferença, enfim, para a gente ser melhor, para a gente procurar evoluir também nas nossas vidas, seja tanto de aprender alguma coisa ou como pessoa, enfim. Então vamos ver 7 coisas e é pra gente começar a aplicar agora nas nossas vidas. E sejam muito bem-vindos ao Life aqui no nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos lá, vamos aprender essas 7 coisas. Primeira coisa pra gente fazer esse ano, a gente precisa ser mais focado. Tem um monte de coisa pra gente fazer e é claro que a gente precisa colocar foco nas nossas coisas, nas nossas atividades, enfim. Lembra que eu falei aqui? Foi prometido um monte de coisa no fim do ano, porque o pessoal acha que é mágico do dia 31 para o dia 1º, que as coisas vão ser todas diferentes. Mas se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, o outro ano vai ser a mesma coisa, exatamente igual. Não tem como a gente escolher coisa diferente fazendo as mesmas coisas. Então a gente tem que agir de forma diferente. Inclusive essas coisas que a gente está falando aqui, muitas pessoas provavelmente não fazem isso, é para nós fazermos isso para justamente sermos diferentes. E isso que nós estamos falando agora é de sermos focados. Ou seja, se tem alguma coisa para nós fazermos, a gente definiu que finalmente vai começar a fazer uma atividade física, então envolve foco. Se a gente decidiu que finalmente a gente vai estudar alguma coisa, a gente vai procurar, sei lá, trocar de carreira, procurar tentar evoluir na empresa que a gente está ou algo assim, então a gente tem que estar focado nisso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter foco. Inclusive, se você prometeu coisas na virada do ano e agora para você fazer essas coisas, é foco. Você se manter focado vai te ajudar a livrar dessa segunda coisa que nós vamos falar agora, que é procrastinação. Então, se você sabe que tem que fazer as coisas, você vai se manter focado para você não ir deixando coisas para depois. Várias coisas que você vai deixando, depois eu faço e algo assim, lá na frente é uma bola de neve bem grande que é difícil de se livrar. Então, assim, a gente se mantém focado na primeira coisa, aí na segunda a gente evita a procrastinação. Tem que fazer? Vamos fazer. Às vezes procrastinação é uma dificuldade, uns têm mais, outros têm menos, e algo assim, coisas que muitas vezes a gente lida, porque claro, a zona de conforto é bem melhor nós estarmos parados, sentados em algum lugar, enfim, num conforto, do que tentar algo novo na nossa vida, né? Então, assim, procrastinação é algo que a gente tem que lutar, mas é algo que atrapalha também nossas vidas, então vamos manter o foco e vamos evitar a procrastinação. Tem algo para fazer, vamos fazer. Se a gente estuda, e deixa a lição para depois, quando a gente chega no final que precisa entregar as coisas, tem um monte de coisa para entregar, e a correria é muito maior do que se a gente tivesse feito isso. Então, deixar a procrastinação. Terceira coisa, planejamento. E aqui não precisa ser o expert de planejamento, de anotar cada detalhezinho pequenininho desse tamanho, quanto que vai custar algo assim. Não. Às vezes um pequeno planejamento, algo simples que a gente faça já ajuda muito a gente a botar em prática aquilo que a gente quer fazer, seja uma reforma na nossa casa, seja uma atividade física, enfim, seja o que for. Um pequeno planejamento pode nos ajudar e muito. Então que a gente definiu algo que a gente quer fazer, então a gente vai ver como é que vai colocar em prática, assim, a gente vai dar uma planejada, a gente vai dar uma observada como que vai fazer, enfim, o que vai gastar e tal. Então procurar ser mais organizado e planejar aquilo que a gente pretende fazer. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever no nosso canal, tem várias dicas aqui, essas dicas que nós estamos falando aqui para nós fazermos em 2026, já tem vídeos aqui no canal sobre cada um desses temas, então considere se inscrever aqui no canal, uma curtida que vocês, um joinha que vocês dão para nós ajuda e muito aqui no nosso canal, e Deus abençoe a vida de vocês e vamos continuar com o vídeo aqui. A quarta coisa que eu vou falar aqui, o brasileiro no geral parece que não gosta muito de fazer, e eu vou dizer para vocês, leiam mais. Esse é o detalhe. Vamos ler mais. A gente adquire conhecimento, a gente se liberta de um monte de coisa. Ao ler, a gente aprende de muitos autores que escreveram muitas coisas ali, a gente aprende e muito. É uma ferramenta incrível para nós aprendermos mais, para a gente se comunicar melhor, enfim. Então, leia mais. E no final do ano, gravamos um vídeo aqui que falamos sobre ler a Bíblia toda. Enfim, é mais uma coisa que a gente tem para colocar para ler. Enfim, livros da nossa profissão, ler livros, sei lá, de pessoas, de finanças, enfim, os temas que a gente gosta. Tem muito vídeo no YouTube, enfim, felizmente a gente está treinado numa geração que a gente quer as coisas tudo muito rápido, então a gente quer resolver nossa vida num shorts do Instagram, do YouTube, enfim, a gente quer resolver em coisa muito rápida. E às vezes a gente parar no livro, a gente vai aprender tanto, a gente vai evoluir tanto na nossa vida. Então, assim, leia mais. Se o brasileiro não gosta de ler, que a gente seja das porcentagens que gosta. Então, que a gente venha desenvolver, achar o livro que a gente
salta os olhos, a gente vai ler bastante ali, a gente começa a ter o gosto pela leitura. Enfim, nós aprendemos muito quando lemos, então a gente precisa ler mais. A quinta coisa parece que o pessoal também não gosta muito de fazer não, que é poupar dinheiro. E não é o detalhe de poupar dinheiro para ficar milionário, não é isso que eu estou falando, é poupar dinheiro para ter uma reservinha para caso aconteça algum tipo de imprevisto. Às vezes a gente não tem esse costume de ter algum dinheirinho guardado, não precisa, enfim, 10 mil, 6 meses da renda que você tem, 6 meses do teu gasto, enfim, aquelas reservas de emergência que os economistas falam. Eu estou falando de a gente ter um dinheirinho guardado para qualquer coisa de imprevisto, a gente ter com o que resolver. É disso que eu tô falando. Será que a gente tem uns 100 reais guardados? Se caso furar um pneu do carro, se a criança, o filho nosso se machucar, a gente precisar correr com algum remédio, será que a gente tem isso guardado? É esse o detalhe que eu tô falando. A gente começar com essas poucas coisas vai fazer uma diferença tão grande lá na frente. A gente desenvolve o gosto de estar poupando dinheiro. Poupar dinheiro é diferente de ser muquirana. Tá? Poupar dinheiro é ser responsável. Ser muquirana é você não querer gastar com nada mesmo. E essas duas coisas são diferentes. Mas o que eu tô falando aqui é de a gente ter esse hábito de poupar um dinheiro, 20 reais deixa guardado aqui, 50 reais, algo assim, e a gente vai pegando gosto por isso. Antes de a gente querer investir dinheiro em alguma coisa, a gente aprende a poupar e gerir nossos recursos, não gastar com coisa que a gente não precisa para impressionar outras pessoas, que a maioria, no caso, faz isso. Mas o que eu tô falando aqui é de poupar dinheiro, ter o costume ali de ter um dinheirinho guardado para alguma coisa. Não, uma família veio visitar a gente de surpresa e aí, como é que a gente faz? Vai arrumar uma dívida de crédito só para fazer um almoço? Coisas assim, muitas vezes que a gente fala, de ter um dinheirinho então guardado, que seja então um costume que a gente vai começar em 2026, um costume de poupar dinheiro. Sexta coisa que a gente precisa fazer é ser grato. Nós agradecemos pelas coisas que nós temos e a gente começar a observar aquilo que a gente tem e agradecer. Não ficar olhando para as coisas que a gente não tem. Eu poderia ganhar muito mais no trabalho e não ganhar, meu patrão é chato, é algo assim. Aí a gente está reclamando por uma coisa que a gente não tem e esquece de agradecer pelas coisas que tem. Esse é um detalhe muito importante que a gente precisa ser grato. Parece que todo mundo conversa para reclamar de alguma coisa. E quando a gente fala, para a gente ser grato, o chato é quem é grato. Não é o que reclama. É uma inversão de valores, algo assim. Então o que a gente precisa fazer? É cultivar gratidão. Sabe? Todas as coisas que a gente tem, agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós, todas as coisas que nós temos, a gente deveria ser grato. Uma conquista que a gente teve, por exemplo, se você olhar para o ano de 2025, provavelmente teve alguma coisa que você conquistou e você pode agradecer por isso, falar obrigado por uma promoção no trabalho, obrigado, enfim, pela família, a saúde nossa, nossos filhos, enfim. Você pode olhar tanta coisa que a gente pode agradecer. Mas não, a gente fica olhando para as coisas que não tem, para as coisas que, o governo é desse jeito, a política não sei aqui, não tem mais jeito, nada. A gente passa a vida inteira reclamando disso. Por que não olha, então, para as coisas que a gente tem e cultiva essa gratidão? Que nós sejamos 2026, nas nossas vidas, enfim, a gente seja mais grato. E a sétima coisa que eu vou falar aqui, de todas as coisas que eu falei, essa aqui se aplica e tem uma importância muito grande, que é o ser constante. Porque se a gente é focado, a gente faz o que tem que fazer. Se a gente não procrastina, a gente vai fazendo. E se a gente é constante, fazendo um pouco que seja, mas todos os dias, de uma forma constante, isso sim traz resultado para nós. A gente estudar um dia, um sábado inteiro, passar o sábado inteiro estudando e 2 semanas depois passar outro sábado inteiro estudando, não vai adiantar nada. Agora que seja 15 minutos por dia, fazendo algo constante, aí dá diferença. Estudo de idiomas, enfim, tudo que a gente for fazer, até mesmo uma reforma na casa, se a gente fizer um pouquinho, todo dia, sabe? A atividade que a gente tem que fazer, todo dia, mas fazendo um pouco, tendo uma regularidade, sendo constante, aí isso vai dar resultado. Então, juntando tudo que a gente falou, e se complementa com esse no final aqui, sermos constantes, nem que seja devagar e sempre, né? Mas a gente vai fazer. E junto com esse vídeo aqui das 7 coisas que a gente precisa fazer em 2026, tem vídeos aqui na minha cara em algum lugar falando de hábitos, tanto os hábitos bons que a gente tem que seguir e hábitos ruins que a gente tem que parar. Então, para complementar o vídeo que nós acabamos de falar aqui dessas 7 coisas que precisamos fazer em 2026, tem esses vídeos para vocês continuarem assistindo. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.